Palavra verdadeira da primeira igreja presbiteriana de São Bento do Una. Muito boa tarde em São Bento do Una, são 17 horas e 2 minutos. 5 horas e 2 minutos, estamos aqui ao vivo, dando início a mais um programa Palavra Verdadeira. Desta forma, eu quero cumprimentar você que está me ouvindo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Este programa, que é uma produção da Primeira Igreja Presbiteriana em São Bento do Una. Ela que fica situada na Avenida Oswaldo Celso Maciel, sem número, no centro da nossa cidade. Nosso programa vai ao ar todas as sextas-feiras, das 17 até às 18 horas, através da São Bento FM 104.9. Você também tem a opção de acompanhá-lo pela internet, no endereço www.sambentofm.com.br. Esse que vos fala é o pastor Fernando Henrique, trará para a sua vida uma mensagem da Palavra de Deus. Os trabalhos técnicos, contamos com o apoio do nosso amigo presbítero Esdras Reuel. E atenção para o versículo do dia. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Repetindo, respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje nós vamos tratar na nossa mensagem do tema Somente Cristo. Somente Cristo. Cristo deve ter a primazia, somente Cristo deve ser adorado, somente Cristo deve ser proclamado, e nós vamos ver o porquê disso. Somente Cristo. Portanto, como a gente sempre pede, continue aí sintonizado para que nós possamos juntos ouvir a palavra do Senhor. E aí, como a gente também pede, além de você ficar sintonizado, você entrar em contato com algumas pessoas, amigos, parentes, para que possam também sintonizar em nosso programa e assim ouvir a palavra do Senhor, que será pregada dentro de alguns instantes. Nós vamos começar o nosso programa na parte musical hoje com duas canções. A primeira com Raquel Novaes e Ademar de Campos, Ele Vive, e em seguida Rodolfo Abrantes cantando Isaías 9. Nosso Deus está vivo. Ele ressuscitou. Eu tenho um Deus que vivo está. Eu tenho um Deus que me protegerá. Eu tenho um Deus que é fiel. Eu tenho um Deus, Senhor da terra e céu. Eu tenho um Deus que vivo está. Eu tenho um Deus que me protegerá. Eu tenho um Deus que é fiel. Eu tenho um Deus, Senhor da terra e céu. Ele vive, o seu governo não tem fim. Ele habita em meu coração. Meu amigo maravilhoso, meu bom pastor, alegria, real salvação. Ele vive, o seu governo não tem fim. Ele habita em meu coração. Meu amigo maravilhoso, meu bom pastor, alegria, real salvação. Eu tenho um Deus que vivo está. Eu tenho um Deus que me protegerá. Onde quer que eu for, Senhor, Eu tenho um Deus Tu estás comigo. que é fiel. Aleluia. Eu tenho um Deus
maravilhoso, meu bom pastor, alegria, real salvação. Ele vive, seu governo não tem fim, ele habita em meu coração. Meu amigo maravilhoso, meu bom pastor, alegria, real salvação. É Jesus Cristo, o verbo vivo de Deus, a promessa que cumprida está, pão da vida, ressurreição, poder de Deus para salvar. Aleluia! Ele vive, o seu governo não tem fim. Meu amigo maravilhoso, meu bom pastor, alegria, real salvação. Ele vive, seu governo Não terá fim. ele habita em meu coração. Meu amigo maravilhoso, meu bom pastor, alegria, real salvação. Alegria, real salvação. Alegria, real salvação. Tu és a nossa salvação, Senhor. Te louvamos, Jesus. Aleluia, Senhor. Menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti.
veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, a noiva vai entrar. Você está ouvindo Palavra Verdadeira, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de São Bento do Una. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Muito bem, voltamos com o nosso programa Palavra Verdadeira, são 17 horas e 16 minutos. Voltamos com o versículo do dia. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Repetindo, respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Dentro de alguns instantes iremos tratar na pregação sobre o tema Somente Cristo. E esse texto aqui já nos sugere o que é que esse tema significa. Então nós vamos daqui a alguns instantes ouvir a palavra do Senhor tratando desta realidade, tá certo? Então fica aí sintonizado, fica aí ligado. Nós vamos ouvir agora uma vinheta que fala um pouquinho sobre a nossa fé, sobre aquilo que cremos enquanto Igreja Presbiteriana do Brasil. Os presbiterianos são também chamados de reformados. Isso se deve ao fato de que o presbiterianismo é uma tradição cristã ligada à Reforma Protestante do século XVI. A Reforma foi deflagrada, por assim dizer, quando, em 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero afixou suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. As teses e todo o movimento que se seguiu foi uma contestação do sistema religioso vigente e um chamado para o retorno à simplicidade do Evangelho bíblico. As principais bandeiras da Reforma foram sintetizadas em 5 solas, procar do latino, que significa somente. São eles: sola scriptura, ou somente a Escritura. Cremos que a Bíblia é a única revelação infalível e suficiente vinda de Deus ao homem, superior a toda e qualquer tradição humana. Solos Christus, ou somente Cristo. Acreditamos que Jesus, o Deus homem, é o único mediador entre Deus e os homens. Todo o nosso contato com Deus se dá por meio de Cristo, sem a cooperação de anjos ou santos que viveram no passado. Sola Gratia, ou somente a graça, expressa a crença de que a salvação é recebida de forma graciosa, isto é, sem qualquer participação meritória do homem. Sola Fide, ou somente a fé,
comunica a certeza de que a salvação dada por meio de Cristo é recebida apenas pela fé, sem a prática de boas obras como condição para a redenção. Só lhe deu glória, ou somente a Deus toda glória, resume o espírito do movimento reformado, que foi o de oferecer apenas a Deus todo louvor e honra. Acreditamos que apenas o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, deve ser adorado. Apenas a Ele devemos dirigir nossas orações e esperanças. Ele é o Criador de todas as coisas e o Salvador do mundo. Como diz o apóstolo Paulo, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos ouvir agora com Alex Gonzaga a canção Autoridade e Poder. Na volta teremos a mensagem desta tarde. Luz para o meu caminho. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Muito bem, estamos de volta. Programa Palavra Verdadeira, são 17 horas e 24 minutos. Nós voltamos agora com um momento de reflexão na palavra do Senhor.
E eu vou ler um texto que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 7, onde o apóstolo, escrevendo ao seu filho na fé, ao também pastor Timóteo, diz assim: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Vou chamar sua atenção novamente para o versículo 5, que diz assim: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Você que acompanha o nosso programa toda sexta-feira, você percebe que nós temos algumas vinhetas informativas acerca da nossa igreja, quer seja da nossa denominação, enquanto Igreja Presbiteriana do Brasil, quer seja da nossa história da chegada aqui em São Bento do Una. Nós acabamos de ouvir uma que fala da nossa igreja enquanto denominação, e que nós somos herdeiros da chamada Reforma Protestante. E aí nessa vinheta que nós ouvimos, nos informa que os reformadores, combatendo assim o pensamento vigente da época, ou da igreja da época, sintetizaram em frases aquilo que eles creem, e aquilo que a igreja deve de fato crer. E aí são chamados solas, e nós temos 5, como a vinheta bem traz, para o nosso conhecimento. Nós temos sola fide, sola escritura, sola gratia, sola deo gloria e solo Christus, ou solos Christus. E aí traduzindo, somente a fé, somente a escritura, somente a graça, somente a Deus toda a glória e somente Cristo. E hoje nós vamos tratar sobre este último, somente Cristo. Não apenas porque nós estamos vivenciando o mês de outubro, e esse mês é o mês em que nós celebramos o dia da Reforma Protestante, dia 31 de outubro, não apenas por esta ocasião, mas porque Cristo, de fato, deve ser sempre pregado, deve ser sempre ensinado acerca dele, porque é somente o Senhor. Como nós vimos no versículo do dia, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, o próprio Senhor Jesus fala sobre isso, onde ele diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, realmente, Jesus Cristo merece toda a primazia. Por isso nós iremos tratar nesta tarde sobre esta realidade. Utilizando esse texto aqui, escrito pelo apóstolo Paulo, em sua primeira carta, uma carta pastoral, ele escreve a um jovem pastor chamado Timóteo, e Paulo está trazendo várias orientações a Timóteo nesta ocasião. Esse texto aqui está inserido num contexto em que Paulo está escrevendo para Timóteo e começa a tratar sobre uma série de instruções sobre a oração e o culto. Provavelmente Paulo aqui estava combatendo os abusos causados pelos falsos mestres. E aí dentro desta realidade, dentro destas orientações, ele então fala sobre a primazia de Cristo. Ele mostra que Jesus deve ocupar um lugar único. E ele então apresenta as razões para tal afirmação. E quais foram então os argumentos utilizados pelo apóstolo Paulo para mostrar a primazia de Cristo? Porque ele, Jesus, ocupa um lugar único? Porque somente Cristo, tal qual bradaram os reformadores, e hoje nós também ecoamos e ensinamos esta verdade. Por que somente Cristo? Esse texto nos responde esta pergunta, e nós iremos então meditar a partir de agora nessas respostas. Por que somente Cristo? Porque Cristo é o único mediador. Cristo é o único mediador. O versículo 5 que nós lemos e repetimos, vamos novamente ler para que você grave em sua mente e seu coração, diz assim: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E o texto diz quem é esse mediador: Cristo Jesus, homem. Então o texto nos informa que assim como há um só Deus, uma afirmação fundamental da religião judaica monoteísta e da revelação especial de Deus em sua palavra, assim também há um único mediador entre Deus e os homens. E esse mediador tem nome, e o texto diz, o seu nome é Jesus. E aí alguém pode estar se perguntando, o que é um mediador? O que é que o mediador faz? Qual o papel que o mediador executa? A definição de mediador é alguém que aproxima partes que estão sem comunicação e que podem estar alienadas, separadas ou em guerra uma com a outra.
Assim sendo, o mediador deve tratar com ambos os lados, identificando-se com ambos e defendendo os dois e representando cada uma das partes com base na boa vontade. Este é o mediador e o seu papel. E foi exatamente isto que Cristo e somente Cristo desempenhou. Ele representou a Deus perante os homens, ao mesmo tempo que representou os homens perante Deus, tendo através da sua obra selado a paz entre ambos. É esta verdade que o texto de Romanos capítulo 5, versículo 1 nos traz, onde lá o apóstolo Paulo também escreve: justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus, por meio de Cristo Jesus. E aí ele vai escrever na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Muito bem, já vimos o que é o mediador, o que ele executa e que Cristo é este único mediador. Agora vem outra pergunta. Mas por que foi necessária tal mediação? Por que foi necessária a mediação de Cristo? Foi necessário porque a Bíblia nos mostra que todos os homens em Adão caíram em pecado e por isso tornaram-se inimigos de Deus, estando assim sujeitos à sua ira. Então Deus, logo após a queda do homem, expulsa o homem do seu jardim, demonstrando assim que agora aquele que havia sido criado para viver em comunhão com ele, por causa do pecado, está impossibilitado de viver em sua santa presença. Mas, louvado seja Deus, porque ele não nos deixou nessa situação, separados, alienados dele, mas ele mesmo providenciou o mediador, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, para que pudesse revelar a sua vontade para nós e, ao mesmo tempo, que, como homem, pudesse pagar a nossa dívida em seu serviço de mediador da aliança da graça. Dessa forma, não foi em vão que declarou um homem chamado Agostinho, quando disse assim: Deus, de um modo maravilhoso e divino, mesmo quando nos odiava, nos amou. Deus, de um modo maravilhoso e divino, mesmo quando nos odiava, nos amou. Isto porque, no momento da separação, o Senhor já prometeu aquele que iria restabelecer a paz entre Deus e os homens caídos, entre Deus e os seus eleitos, aqueles que o Senhor escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Então somente Jesus, por natureza, por designação, pode ser o nosso mediador. Ele é o Cristo, ele é o ungido, ele foi separado por Deus Pai para esta tarefa. Mas ele também é homem, ele se tornou homem e pôde pagar na carne a nossa dívida. Nenhum outro ser poderia fazer, pois somente Jesus, ao mesmo tempo que nos representava diante do Pai, representava ao Pai em sua essência divina perante nós. Só ele pôde acabar assim com a inimizade existente. Por isso que nós bradamos e continuamos a ecoar o eco dos reformadores: somente Cristo. Porque somente ele é o mediador. Não há outro mediador, não há outra pessoa a quem nós devemos recorrer para que possamos nos achegar a Deus. Somente Jesus. Porque ele mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas, em segundo lugar, por que somente Cristo? Porque Cristo é o único Redentor. Por que somente Cristo? Porque Cristo é o único Redentor. O versículo 6 diz o seguinte: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Como vimos, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, e isto não foram os homens que imputaram a ele. Ele mesmo reconhecia o seu papel. Isto fica claro nesta afirmação que nós estamos sempre trazendo à tona. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, como ele pôde fazer isso? Em sua natureza divina, ele representou Deus em nosso meio. Ele mesmo declarou: eu e o Pai somos um. E para representar o homem, ele herdou então a nossa natureza. Ele assume a nossa natureza ao encarnar no ventre de Maria. Pois bem, somente assumir essas naturezas não eram suficientes para torná-lo mediador. Não, porque ele deveria então agir a partir desta realidade. E de fato, ele fez. Ele agiu para selar a paz entre ambas as partes. Ele não apenas ficou entre ambas as partes, mas ele agiu, ele tomou a iniciativa. E o que foi que ele fez? O versículo 6 nos mostra.
Ele se deu em resgate. Por isso, ele é o nosso Redentor. Ele nos resgatou da maldição do pecado, de suas terríveis algemas. Aquilo que nos afastava de Deus, ele afastou de nós, a saber, a culpa do pecado. Assim sendo, Cristo fez a reconciliação através da substituição penal. Substituição porque ele assumiu o lugar que era nosso, dos pecadores, mas nós não poderíamos pagar uma dívida tão alta. Mas na cruz, ele se deu em resgate por todos, assumindo o papel de Redentor. Todos aqui não significa que são todas as pessoas que já existiram ou irão existir nesse mundo. Todos aqui significa que a salvação não é somente para um povo específico. Os judeus achavam que era somente para os judeus. O apóstolo Paulo diz que não. Tanto que ele vai se considerar como um apóstolo aos gentios, aquelas pessoas, aqueles povos que não eram judeus. Então quando ele diz que Jesus se deu em resgate por todos, é porque a salvação não é exclusiva de um povo. Não é somente dos judeus, não é somente dos ricos ou dos pobres, dos negros, dos brancos, das mulheres, dos homens, não, mas todas as pessoas, de todas essas classes, o Senhor salvou. Porque o Senhor tem os seus eleitos no Brasil, seus eleitos entre os judeus, seus eleitos na África, seus eleitos entre as mulheres, seus eleitos entre os homens, seus eleitos entre os ricos, entre os pobres. É nesse sentido, então, que o apóstolo Paulo diz que ele se deu a si mesmo em resgate por todos. De fato, o Senhor é o nosso resgatador. O Senhor é o nosso Redentor. Sendo assim, Jesus na cruz se identificou conosco, suportou a maldição que pesava sobre nós e pelo derramamento do seu sangue fez a paz entre Deus e o homem pecador. Paz aqui significa então o fim da hostilidade, da culpa, e os que estão em Cristo estão reconciliados com Deus e podem então desfrutar desta paz com Ele. Podem assim ter certeza de um futuro glorioso, isto porque Jesus já os libertou. Somente Jesus é o Redentor. Só Ele pagou a dívida dos nossos pecados. Só Ele pode nos perdoar os pecados. A pergunta é, você já entregou a sua vida a esse Redentor? Você já acertou a sua dívida com Deus por meio de Cristo Jesus, reconhecendo que somente Ele pode livrar você do seu pecado? Que somente Ele pode realmente te dar o perdão que você muitas vezes pode estar buscando através dos seus próprios esforços, mas a Bíblia diz que não são por obras que nós somos salvos, mas pela graça oferecida em Cristo Jesus, porque cabe a nós crer em seu sacrifício, reconhecendo assim o Senhor como nosso Redentor. Você já fez isso? Nós pregamos somente Cristo, porque somente Ele é o Redentor, porque somente Ele deu a sua vida para resgatar pecadores que, do contrário, estariam para sempre perdidos, distantes de Deus. Somente Cristo é o Redentor. Mas, em último lugar, nós vamos ver então que Paulo, após mostrar que Jesus é o único mediador, que Jesus é o único Redentor, ele chega a uma conclusão lógica. Ele vai mostrar que Jesus é o único que deve ser proclamado. Jesus é o único que deve ser proclamado. Ele vai dizer já no versículo 6 que o fato de Jesus ter se entregue em resgate por todos, ele vai dizer que este é um testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. No versículo 7 ele vai dizer, para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Sendo assim, somente Jesus deve ser proclamado. Paulo diz isso. Ele é o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único Redentor. Somente Ele deve ser proclamado. Deve ser dado testemunho acerca desta obra maravilhosa realizada pelo Senhor Jesus. E aí um comentarista, tratando sobre este versículo, ele diz o seguinte: a morte de Cristo como resgate para satisfazer a justiça de Deus deve ser proclamada. Era a intenção de Deus que quando viesse o tempo oportuno ou a oportunidade favorável, viesse a lume o fato de que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento ou reconhecimento da verdade. Então nós precisamos entender que tudo aquilo que Cristo fez deve ser proclamado, para que as pessoas possam então entender esta maravilhosa obra
realizada por Ele, e assim se achegar a Deus por meio dele. Isso deve ser proclamado. Tudo que está contido no versículo 5, 6, deve ser publicado em tempos oportunos. E aqui tempos oportunos não está se referindo àquelas ocasiões que nós julgamos oportunas, não. Mas o momento em que nós estamos vivendo. Hoje é um momento oportuno. Eu não vou esperar o Natal para falar sobre Cristo. Eu não vou esperar a Páscoa para falar sobre Cristo, como infelizmente algumas pessoas têm limitado pensar sobre Jesus nessas duas datas do ano. Páscoa, quando trata da sua paixão, Natal, quando trata da sua natividade, do seu nascimento. Não, esse não é o tempo oportuno. O tempo oportuno é hoje. É a cada dia que nós estamos tendo a oportunidade de proclamar a palavra. A cada sexta-feira estamos aqui anunciando esta verdade que é somente em Cristo. Se você acompanha o nosso programa, se você é um assíduo ouvinte, você tem percebido que todas as mensagens a gente sempre insiste para que você entregue a sua vida a Jesus. Para que você renda a sua vida a Jesus, porque nós entendemos pela palavra que somente Jesus é o Salvador, não há outro caminho. Volto a repetir o versículo do dia. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o tempo oportuno. A Bíblia diz: se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Você está ouvindo a voz do Senhor por meio da proclamação da palavra. Não endureça o seu coração. Somente Cristo deve ser proclamado, porque somente Ele realizou esta obra. Somente Ele é o mediador, somente Ele é o redentor, e somente Ele pode nos salvar. Mediante, então, ao conhecimento que temos da sua obra e a ação do Espírito Santo em nossas vidas, podemos assim render a nossa vida ao Senhor, confessando a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. A palavra do Senhor diz: se nós confessarmos ao Senhor com a nossa boca, nós seremos assim salvos. Confessar com a boca e crer com o coração que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, nós seremos assim salvos. Portanto, estamos aqui proclamando, porque somente Ele deve ser proclamado. Por isso nós não enfatizamos, nós não destacamos aqui outras pessoas, personagens até mesmo importantes dentro da revelação de Deus, que tiveram sua importância, mas o conteúdo da nossa mensagem é somente Cristo. Porque o próprio apóstolo Paulo, homem inspirado por Deus, ele mesmo disse que o conteúdo da sua mensagem era somente Cristo. Ele pregava a Cristo e este crucificado. Escândalo para alguns, loucura para outros, mas ele pregava somente a Cristo. Por isso estamos aqui anunciando, falando deste Senhor para você. E aí cabe então a seguinte pergunta: diante dessa realidade de que Cristo é o único mediador, de que Cristo é o único redentor, que nós estamos aqui proclamando a Cristo, que a igreja tem o papel de proclamar a Cristo e somente a Cristo, a pergunta é: como você vai reagir a esta mensagem? Diante desta realidade de somente Cristo, que Ele deve ocupar a primazia, que Ele é o primeiro, que Ele de fato ocupa um lugar especial, porque Ele é o Deus homem, Ele é o nosso Salvador. Diante desta realidade, como você vai responder a essas afirmações? A resposta que nós desejamos, que nós oramos, é que você então entenda isso e que hoje mesmo você renda a sua vida a Jesus. Que você então busque a Jesus como único mediador. Se você de repente tem buscado outros meios de se achegar a Deus, você possa então abrir mão disso e entender que a Bíblia fala que somente Jesus é o mediador. E assim você possa ter nele a redenção dos seus pecados, entendendo que por obras ninguém será salvo. E que você possa também ser um proclamador desta mensagem, para que outras pessoas possam também ouvir a respeito dela e assim renderem também suas vidas a Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e mais uma vez nós proclamamos somente Cristo. Vamos ouvir agora uma canção com Daniel Souza. Jesus é o Rei da Glória.
céu e na terra, todo poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Todo poder te foi dado no céu e na terra. Todo poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus, Ele é o Rei.
17:50. Voltamos com o versículo do dia. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso que nós proclamamos somente Cristo. Estamos caminhando para o término do nosso programa, mas não saia daí, né? Temos um convite especial a fazer a você que está nos ouvindo. Fica com mais uma canção, O Nome, Nelson Ned. Qual o nome que você costuma chamar quando as lágrimas inundam o seu olhar? Qual o nome que você grita com poder quando o inimigo ataca você? Não é Paulo, nem João, nem Davi, nem Sansão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem Abraão. Não é não, o nome é Jesus. O nome é Jesus. Qual o nome que você encontrou a paz, onde a esperança cresce mais e mais? Qual o nome que te dá confiança e fé para vencer o mundo e mesmo a morte até? Não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel, não é Jó, não é José, nem Abel e nem Noé. Não, não é, o nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Qual o nome que você vai pronunciar pelos séculos dos séculos sem parar? Neste mundo ou além, este nome traz o bem, este nome é vida plena para sempre. Amém. Não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel, não é Jó, não é José, nem Abel e nem Noé. Não, não é, o nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus.
Muito bem, chegamos ao fim do nosso programa nesta tarde. Queremos agradecer a você pela sua audiência e convidar você a estar sempre conosco todas as sextas-feiras, das 17 às 18 horas, para juntos passarmos esses momentos abençoados, sobretudo ouvindo a palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, como diz a palavra de Deus. Aproveitar também e convidar você a estar conosco em um dos dias que nós temos atividades na igreja. Terça-feira, 18h30, reunião de oração. Quinta-feira, 19h30, estudo bíblico. E domingo, 9 da manhã, escola bíblica dominical, 18h30, o nosso culto de adoração ao Senhor. Lembrando sempre que a programação da quinta e do domingo à noite nós também transmitimos pelo YouTube, no canal da nossa igreja. Você pode facilmente encontrar Primeira Igreja Presbiteriana de São Bento do Una, tá bom? E aí também eu quero convidar você para que amanhã possa estar conosco. Nós teremos amanhã mais uma palestra da série de palestras que estamos tendo neste mês de outubro, todas alusivas à reforma. O tema geral das palestras ou da programação é a reforma e a vida cotidiana. E amanhã trataremos de um subtema. Trataremos sobre a reforma e o Estado. Falaremos sobre política, tá bom? Então nosso irmão presbítero Esdras amanhã trará esse tema bastante relevante. Estamos aí no ano eleitoral. O que é que nós podemos então aprender já para pôr em prática no nosso contexto imediato? Então fica aí o nosso convite amanhã no templo, 19h30, tá bom? Tá certo? Você que ainda não sabe onde fica a nossa igreja, ela fica situada na Avenida Oswaldo Celso Maciel, sem número, no centro aqui da nossa cidade. Então amanhã, 19h30, teremos também esta programação, que também será transmitida pelo YouTube. Mas o convite é que você esteja conosco, se você puder assim estar junto conosco ali no templo, tá bom? Estaremos de volta na próxima sexta, se o Senhor permitir, a partir das 17 horas. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Fique com mais uma canção. Nós encerramos nosso programa desta tarde com Daniel Souza novamente. Salvo pela graça. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Se fizeramos ser. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei. De glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei. De glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça,
agradecer a Deus por Jesus. ZYX 808, canal 285, Radicom, São Bento FM, 104,9 MHz, São Bento do Una, Pernambuco. Nunca cruze os braços para os obstáculos da vida, pois o homem mais poderoso, aquele lá de cima, morreu de braços abertos. São Bento FM. 6 da noite. Trouxe ao mundo para a humanidade a salvação.
ZYX 808, canal 285, Radicom, São Bento FM, 104,9 MHz, São Bento do Una, Pernambuco. 6 e 8. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Agora, Disparada Gospel. As 10 melhores do mundo gospel. Disparada Gospel. 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 Olá, graça e paz, como vai? Tudo bem? Sextou, galera, sextou, gente boa, gente amiga. Eu sou Alex Alves e a partir de agora você confere comigo o melhor da música evangélica, as 10 mais pedidas e mais tocadas da programação no nosso programa Disparada Gospel. Sejam muito bem-vindos. Um excelente fim de semana abençoado por Deus, que em sua infinita bondade nos permitiu concluir e desfrutar de mais um dia, de mais uma semana. Hoje é sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020. Aumente o volume do rádio porque o nosso show já está no ar. Disparada Gospel, 10ª posição. Na 10ª posição tem Cadu Ferraz, Dias Melhores Virão.